Fazer uma oração, começar a nossa escola bíblica. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor Jesus, aqui estamos nós, por esse momento, essa oportunidade, Senhor, de ajuntamento, em torno da Tua Palavra, para o qual pedimos a Tua bênção. Senhor, você com cada um de nós que estamos aqui, os Teus servos que certamente os que estão a caminho certamente ouvirão, Senhor, de algum modo pela internet. Ser conosco, Pai, nos ajuda, nos abençoa no crescimento, no conhecimento da Tua Palavra e na prática. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são 9h25, a gente ficou combinado de 9 às 10 e já se passam 25 minutos, então vamos direto ao assunto, né? Não vamos cantar um hino agora, podemos cantá-lo no final. Amém. Vamos direto então às considerações do assunto e depois a gente trabalha então a dinâmica do assunto. Nós estamos trabalhando num trimestre cujo tema central é avivamento, ligado com despertamento. Esse tema foi ministrado em 93 pelo missionário Eurico Bergsten, né? É um tema já ventilado, ensinado na igreja já há muitos anos, e esta lição já tem aí por volta de 27 anos, né? E como os irmãos percebem, os assuntos não se perdem com o tempo, eles só são renovados com entendimento, né? Paulo fala em Romanos, né, para que não haja conformação com a dinâmica do mundo, mas que haja uma renovação a partir do entendimento. O que faz a diferença toda na vida cristã é o nosso entendimento das coisas. Por isso que a ignorância não é bom. Mas tem gente que teima em não querer aprender, em continuar sendo ignorante. E daí a pouca participação no processo de renovação das coisas, né? Que você não pode interferir se você não tem conhecimento, né? Você não pode buscar uma ajuda para que haja uma restauração de alguma coisa se você também não entende como funciona. O texto aqui, irmãos, é o texto de Esdras. Antes tem um texto áureo que nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E o texto bíblico que vai dar base a esse tema de hoje, cujo tema é o despertamento renova o altar. Volto a repetir, o despertamento renova o altar. Este título é extraído do texto de Esdras, capítulo 3, versículos 2 a 5, depois 10 a 13. Vamos à leitura desse texto. E levantou-se, eu vou ler os irmãos têm aí, né? Podem ler cada um, de nós leamos um. Amém. Vou fazer um rodízio, né? Amém. Está tranquilo para vocês? Não achei que estava na dúvida. Eu vou ver aqui. Tá. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito
cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto continua, e os das luas novas e o de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as arrevezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Esse texto, irmãos, é usado, então, para dar base a esta lição, que tem o objetivo geral de identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Do objetivo geral, tiramos um caminho, passo a passo. Primeiro momento, elucidar, temos objetivos específicos, elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Pacto. Segundo momento, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E depois, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. A primeira parte é conceitual. Aqui na lição de professor tem uma interação aqui do professor com o aluno, uma espécie de ajuda, para o professor, para que entendamos o texto de Esdras usado aqui. Então o autor diz assim, que a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil? Confiando nas providências de Deus. Erguem-lhe um altar e oferecem-lhe sacrifício de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Dessa forma, mostram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo. Por que temer? Às vezes encontramos-nos nas mesmas condições, há dificuldades por todos os lados, avizinham-se tribulações e as angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. Portanto, é hora de levantar o altar. É um texto bastante atual, a ideia do despertamento. Em momentos de crise, obviamente, Porque você só busca uma renovação, uma restauração quando as coisas, por outro lado, estão destruídas, despencando, perdendo a sua eficiência, se desgastando, se corrompendo. Então você busca uma solução para esse estado de coisas. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, momento de mudança, momento de renovação, porque estamos diante de um caos, em todo o mundo, mas também, principalmente no Brasil, onde a gente percebe um caos na saúde pública, na política pública, na educação,
E a gente acredita isso à pandemia da Covid-19. Mas é óbvio que ela não tem culpa. Essa epidemia só está servindo para revelar que é preciso mudanças. Porque ela mostra realmente como é que está a vida do povo brasileiro. E por outro lado, por lado espiritual, que nós somos um ser completo, um cidadão da polis, mas também somos um cidadão dos céus. Nesse sentido, nós nos percebemos, se apegados à coisa material, como é que nós nos comportamos? Porque as coisas estão despencando, pessoas estão perdendo emprego, muita gente morrendo, perdendo saúde, a educação ruim. Então as pessoas que se apegam a essas coisas sofrem um abalo espiritual, um abalo mental. Em isolamento, as pessoas estão sofrendo crise de pânico, de ansiedade, ficando doentes. Então esse momento é o momento então de se refletir acerca da firmeza espiritual, porque nesse momento a gente precisa se firmar em alguma coisa, ou melhor, a gente precisa se firmar em Deus, em alguma coisa, somente em Deus. E há muitos irmãos que precisam repensar essa caminhada, a ponto de rever se a sua firmeza está na coisa pública, na política, na materialidade, ou se está em Deus, que garante caminhar conosco em quaisquer situações, né? Então é um momento de crise, e a palavra crise, ela significa decisão, em grego, é momento de decisão, é momento então de se rever e tomar atitudes que podem, por um lado, serem ruins, se a pessoa tiver uma atitude de resignação, de conformação a essa coisa toda, e se entregar, ou também pode ser positiva se a pessoa se levantar, né? Restaurar o altar, como diz o autor aqui do texto, e buscar em Deus um reavivamento, porque é sempre possível ser reavivado. Aliás, a palavra reavivado quer dizer ser avivado de novo. Então, é sempre possível ser reavivado. Então, nessa lição de hoje, o autor aqui, o professor, pastor Eurico Bernstein, ele nos introduz na lição falando da necessidade que os homens que estão voltando do exílio babilônico depois de 70 anos têm de reconstruir o altar. Essa necessidade é decorrente de me parece, de um terror que eles sofrem, e segundo, da necessidade que esse terror provocou, e eles habilmente, inteligentemente vão buscar na fonte da vida, que é Deus. Vão buscar aonde realmente as coisas podem acontecer. Despertamento e altar caminham juntos, né? Não é possível haver um despertamento sem que o altar esteja condizente. Então o autor diz aqui no tópico 1 que o despertamento conduz ao altar, e aqui, nesse tópico 1, ele explica, no primeiro momento, que os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava, né? Eles, como um povo de Deus que sempre foi, mesmo estando no exílio, eles mantiveram uma comunhão com Deus, mantiveram a espiritualidade, mesmo que em sinagogas, já não mais no templo, mas nas sinagogas. Aliás, a sinagoga é uma criação, uma invenção desse exílio, porque foi uma forma das pessoas manterem a sua espiritualidade, e ali eles continuaram mantendo uma relação com Deus, mas não no mesmo modelo que eles tinham no templo. Mas uma vez chegados no templo, vamos continuar, vamos voltar à antiga prática de celebrarmos a Deus no altar, porque o altar é o lugar correto. Talvez a sinagoga não preencheu as necessidades mais fortes de espiritualidade. Então o altar vai ser
importante. Eles sentiam, antes do altar, eles sentiam a necessidade de acesso a Deus. Mas essa necessidade, ela precisa ser mediada, né? Necessariamente o nosso conhecimento, as nossas emoções e sensações são todas mediadas, né? A gente precisa de um elemento que faça a ponte entre nós e aquele que proporciona aquilo que nós precisamos. É o chamado ritual, né? O ritual serve para isso, para provocar naquele que pode as coisas, em Deus, aquilo que nós precisamos. O ritual é o altar. Nós chegamos no altar, mas o altar não é um fim em si mesmo. Nós não só chegamos no altar para chegar a Deus, né? O altar vai servir como uma espécie de meio, de mediação. Talvez ali que Deus fala, é ali, por aqui, o que é o caminho, né? Mas também não basta só ir ao altar, só o corpo indo ao altar, só o ritualista indo ao altar. É preciso ir de forma íntegra. E aqui começa o autor dizendo da necessidade que os judeus sentiam. Eu gosto de trabalhar conceitos porque o conceito é o primeiro elemento de qualquer, né, aula, qualquer pregação. Você precisa entender alguns conceitos para facilitar a compreensão. E a gente entende aqui necessidade diferentemente de desejo e de querer. Querer, desejar, necessitar são coisas diferentes. E aqui existe uma necessidade. E o que é uma necessidade? É uma coisa que você não vive sem. Ela é fundamental. A necessidade ela é imperiosa. Você precisa daquilo. Se você não tiver acesso a isso, a essa coisa de que você necessita, você pode definhar, você pode morrer, porque é necessário. Comer, beber, tomar banho, é necessário, porque senão a gente morre de fome, morre de sede e morre definhando o corpo por meio de bactérias, etc. Então, as necessidades são coisas sem as quais a gente não vive. Então, há uma necessidade aqui do povo judeu voltar a ter contato com Deus, mas esse contato, no caso do povo judeu, é mediado pelo altar. Então, o primeiro passo aqui em Esdras é o processo de restaurar o altar. E o autor diz aqui que havia um terror sobre o povo por causa dos povos da terra. E os irmãos entendem historicamente que esses povos da terra são os samaritanos, que estão em vias de perderem a sua posição de elemento representativo do Império Medo-Persa na região da Palestina, porque Jerusalém perdeu quando foi para a Babilônia. Quando Jerusalém volta, o povo de Judá volta para a Palestina, quem manda na Palestina são os samaritanos. A gente lembra de dois nomes, né? Aqueles dois que a gente fala, Sanbalat e Tobias, genro e sogro ali. Eles estão lá no norte, na Samaria, e eles servem como representantes do império na região. Quando Judá volta e Jerusalém é reconstruída, obviamente eles vão perder a representatividade, eles vão perder a importância. E por causa disso, por não querer, essa é uma leitura da história, né? E por não querer que isso aconteça, eles começam a fazer ameaças, aterrorizando o povo, para que o povo não se disponha a restaurar o templo, restaurar muros. Você percebe isso mais fortemente em Neemias, né? O terror que eles, né, tocam no povo, para que o povo se desanime. E graças a Deus Neemias consegue fazer com que o povo ajude a obra. Além disso, esses representantes do Império na Palestina fazem cartas e mandam para o Império Babilônico dizendo que se Jerusalém for renovada, Jerusalém vai se insurgir, vai se rebelar, não vai aceitar as orientações do Estado e o Império vai perder a sua força ali.
porque vai haver uma insurreição. Então são calúnias, são difamações, são injúrias. Esse estado de coisas vai fazendo com que o povo sofra um terror, uma espécie de pânico. Olha, vamos fazer, não vamos? É uma crise, é um momento ruim. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ceder às injúrias, às calúnias, ao pavor que se avizinha de nós? Ou vamos lutar? Porque não tem outras formas, só temos duas decisões: ou ir para frente ou recuar. Embora alguém diga que ficar parado também é uma terceira via, mas ficar parado é quase como recuar, né? É como recuar. Você fica em cima do muro, então você necessariamente faz a pior opção. O autor então traz esse texto. Ele diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Quero dizer para os irmãos que o nosso tema é o despertamento que começa pela restauração do altar. Então nós estamos aqui trabalhando com um tema ruim, de um povo que volta do exílio e que se vê diante de um terror. E o que eles fazem? Buscar uma restauração, um reavivamento nesse coração, nessa alma desse povo que está apavorado. E como é que começa isso? Pela restauração do altar. Alguém pensou isso. Pode ter sido Esdras. E de fato deve ter sido Esdras, né? Porque Esdras é o comandante. Ou talvez não Esdras, talvez os sacerdotes, talvez Zorobabel, Josué, que é da linhagem real, também está nesse momento, né? Esse povo todo se juntou, né? Sacerdote, o texto fala dos sacerdotes, né? Zorobabel, que é da linhagem sacerdotal, e Josué, que é da linhagem real. Juntaram os levitas e os sacerdotes, né? Alguém pensou, pode ter sido Zorobabel. As coisas sempre começam com alguém, né, pastor? Sempre tem um homem que se levanta e fala: vamos lá. E esse homem, então, influencia com a sua decisão as pessoas para que juntos possam fazer a diferença. Então, por isso o povo sentia, e alguém falou então de acesso a Deus através do altar. Essa ideia do altar, presente na vida do povo de Israel, está lá desde o Êxodo, né? Há uma citação aqui, uma referência de que esse altar já faz parte da vida do povo desde Moisés, como uma lei, como uma ordem até. O texto diz assim: este será o holocausto contínuo. Você vai ter que fazer isso todos os dias. Porque vocês, para falar comigo, para falarem comigo, para se encontrarem comigo, vocês têm que se encontrar ali, no altar. Então seria um sacrifício perpétuo perante o Senhor, onde o povo se encontraria com Deus. Texto do Êxodo, capítulo 29 e o versículo 43. Esse texto aparece aqui de forma fragmentada, né? Tem uns pontinhos aqui, e ele foi perdido aqui, foi tirado alguma parte, mas essencialmente ele está aqui. Este será o holocausto contínuo, perpétuo. Desde a instituição do tabernáculo, lembram-se? Por Moisés, no deserto, tabernáculos, né? 42 acampamentos, antes da entrada na terra prometida, o holocausto já tinha o altar. E esse altar depois aparece no templo também. E continuamente o povo tem acesso a Deus por meio do altar, né? A gente fala do altar. Onde é o altar? Né? O altar é aquela construção em degraus, né? De pedra e tal. É um lugar físico. Mas a gente, com o tempo, vai percebendo que esse lugar físico precisa dar lugar precisa ser modificado para dar lugar a uma ideia mais atual, né, no Cristo.
Passemos para o item 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. A palavra genuíno é interessante, né? Porque o que é genuíno é o que não é falso, né? Por quê? Porque tem avivamentos falsificados. Então o autor diz que o verdadeiro avivamento começa com a restauração do altar. Então o altar é preponderante. Se não houver restauração do altar, então o avivamento que houve ou o reavivamento que houve não é um reavivamento genuíno. E aí o autor nos traz para elucidar essa ideia do altar, porque nós estamos trabalhando o conceito de altar aqui, né? Ainda. Ouça, obrigado. Onde está? No tempo do profeta Elias, por exemplo, antes que Elias invocasse a Deus, Elias mandou restaurar o altar, que o povo, que os profetas de Baal e de Aserá tiveram acesso, né? Depois de quase um dia ali, em cima do altar, fazendo seus rituais e nada acontecendo. Então Elias falou, agora é a nossa vez. Então, vamos restaurar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou. O fogo desceu e o povo exclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque o altar fora reparado, né? O verdadeiro, o genuíno despertamento começa com a restauração do altar. Fazendo metáfora, né, já, porque a gente tem vontade de fazer e tem necessidade. O altar que deve ser mudado em termos conceituais é o altar de pedra para o altar humano, o altar de carne e osso. Esse altar físico que somos nós mesmos, onde Deus se faz presente, ele também precisa ser restaurado, né? É possível que em algum momento Deus já não esteja mais falando conosco, já não tenhamos mais sentido a presença do Senhor, já não temos mais vontade, desejo, eu diria que nem isso, mas necessidade de estar diante de Deus. Então nós precisamos reparar o altar. Alguma coisa está quebrada, alguma coisa está sujo, né? E a gente pensa no altar de pedra também. O que esse altar de pedra pode nos exemplificar, pode nos trazer como modelo para nós? Elias restaurou o altar que estava quebrado, ajuntou as pedras, colocou água, deve ter dado uma varrida. Essas coisinhas são exemplos, são modelos pelos quais a gente pode ir olhando para nós. Porque às vezes pode não ser coisas assim tão dramáticas na nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que já não nos permite ter a presença e a contínua companhia de Deus. Podem ser pequenas coisas, mas de pequenas em pequenas as coisas podem se avolumar. É quase como um barco num rio. Um furinho pequenininho no barco não vai fazer o barco furar, mas imaginem vários furinhos ali, um furinho aqui, um furinho ali. As pequenas coisas da nossa vida podem, né, causar impedimentos para este reavivamento, este despertamento. Foi Um exemplo assim bem peculiar de construção de altar é Jacó, né? Em cada lugar que ele tinha algum encontro com Deus, ele erguia um altar ao Senhor, o lugar onde tive um encontro, o lugar onde Deus falou. Então você vê que tem um coração ali, que através dessa comunhão, desse relacionamento que ele tinha com Deus, automaticamente ele já queria erguer um altar ao Senhor, né? Maravilha, verdade. Esse é o coração do adorador, do verdadeiro adorador, que ergue um altar para Deus em todos os lugares significativos, né?
Deus aqui, eu senti a presença de Deus, aqui Deus estava presente, como aquelas teofanias de Deus, né? Escada, tal. Aqui Deus falou, então aqui eu vou construir um altar, porque vai servir como referência futura. Ora, você me faz lembrar de Josué, quando Josué mandou amontoar as pedras, e a ideia dele qual era? Quando alguém vir isso aqui, vão perguntar por que isso? Por que esta pedra? Aí você vai dizer, porque aqui Deus fez alguma coisa. O que Deus fez aqui? Deus fez aqui, no caso, o povo passar seco, no caso de Jacó, o que Deus fez aqui? Aí então, os altares vão servir como memoriais, Celso, memoriais. E todo memorial tem que trazer uma significação. Uma reflexão, quando o povo chegasse ali e lembrasse, exemplo, de quando foi construído, passamos em terra seca, no caso da abertura do mar. Sim. Então, tudo para trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Traz esperança, aquilo que traz esperança, porque você traz alguma coisa à memória, não é para causar desânimo. Exato. Isso aqui, olha, foi uma desgraça, misericórdia, você nem quero, imagina, eu comentar isso aqui foi um desastre. Imagina, ninguém de sã consciência faria uma coisa dessa. Eu vou erguer um altar para trazer uma memória ruim, embora a gente tenha memórias ruins por aí, holocausto, né? O memorial do holocausto. Mas aquele memorial do holocausto também causa uma sensação boa, porque de alguma forma a história, você precisa tirar dela, se você é um observador positivo da história, você precisa tirar dela alguma coisa boa, né? E nós, como cristãos, estamos aqui para sermos sempre positivos, digamos assim, usando esse conceito tão moderno, né, Mansur? Ser positivo, pensar sempre que nós vamos ser vitoriosos, nunca pensar em derrota, porque derrota não é coisa de cristão, já dizia aqueles hinos, né? Então os memoriais estão aí, por que tem isso aqui? Não, porque Deus fez isso, vai causar esperança, vai aumentar a fé de muita gente. É bom ter memoriais, e é tão bom ter memoriais ambulantes, né? Memoriais que circulam de um lado para o outro, as pessoas param diante do memorial, que somos nós mesmos, do altar, perdão, que vira memorial, e aí se estabelece um diálogo, e diálogo que gera mudança de vida, né? Veja a responsabilidade nossa diante de Deus no mundo, né? Continuemos aqui. Tem ainda o item B do rei Ezequias, que também, ao assumir o trono, mandou purificar o templo, tirou as imundícias. Então são exemplos que a gente vai tirando da Bíblia para trabalhar o conceito chave desta aula de hoje, que é o altar reparado, o altar restaurado, o altar reconstruído, porque Deus não fala em altar, Deus não se manifesta em altar que não esteja de acordo com a sua glória, né, irmãos? Com a sua santidade. Imagina, diante de Deus, nós vamos chegar de qualquer jeito, oferecer qualquer coisa. Não pode ser assim. Então, quando a gente vê a negativa de Deus em se aproximar, é porque alguma coisa está errada. Então, a gente põe a melhor roupa para vir à casa do Senhor, né? Se veste, se perfuma, estou elegante, vou para a casa do Senhor louvar a Deus. E hoje vai ser glória. A gente pensa, né? Vai ser bênção. Penteou o cabelo, né? Veio todo bonitão, todo asseado, e chega lá diante de Deus e não sente nada, né? Então tem alguma coisa que precisa pior, mudar, né? aí. O altar desmantelado. O altar não está, embora você ache que está, mas se você não sentiu a presença de Deus, se as pessoas não sentem, o problema não está em Deus, o problema não está no altar físico. No altar físico, no púlpito. As pessoas às vezes acreditam, né, porque aquela ideia do fogo arderá continuamente do altar, a gente sempre cresceu com essa metáfora de que o fogo parte de lá, né, pastor? Se não tiver fogo lá, o problema não sou eu, é o pastor, o fogo não está caindo na igreja, opa, não tenho culpa nenhuma, né? Não é assim. Hoje a gente aprende que não é bem assim.
Vou botar toda a responsabilidade agora no pastor da igreja? Ele tem que fazer cair o fogo do céu? Ele que tem que fazer a minha vida ser incendiada agora? É dele toda a responsabilidade? E é interessante que quando você vê Abel e Caim, dois irmãos, né? Você não vê no texto Deus pedindo para ele levantar um altar, para ele fazer um altar, e ele foi, Abel fez, Deus não aceitou, Caim também fez, e Deus não aceitou. E Deus não aceitou. Aí as pessoas, alguém comenta, eu vi alguém comentando que o problema foi o que Caim levou. Não é o que levou. Era o altar dele por dentro, né? Por dentro. Olha, a gente já vê lá, pastor, Lá atrás. lá atrás, essa importante elemento para fazer a conexão com Deus. Porque não basta ser apenas ritualista. O genuíno, né? Tem que ser O genuíno, verdadeiro. tem que partir do coração. Sim. Lá atrás, Deus já estava recusando as ofertas que não partiam do coração. E alguém, para justificar, vai falar que não, Deus não aceita cereais, nem trigo. Não, tem que ser sangue. Deus só aceita sangue. Ele virou um sanguinário agora, né? Deus só aceita sangue, não é bem assim, Deus aceita. Tanto que tem a festa do tabernáculo, a festa das primícias, por exemplo, Os grãos, né? dos grãos, né? E aí você ia falar? Sim, é igual aquele hino que a gente canta, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. É um questionamento, né? É, uma pergunta. Então, muitas vezes o cristão ele vem assim, né? De mãos vazias e com o intuito de receber algo de Deus aqui. Então, assim, o conceito de culto, o conceito de adoração está um pouco distorcido. Então, eu venho para entregar, eu venho para oferecer algo que a gente crê que Deus, de alguma forma, vai aceitar em matéria de adoração, em matéria de culto, né? Em contrapartida, a questão do altar, ela também é importante, porque dali vem o exemplo. Então, se eu que estou ali no altar, eu oro, a igreja está olhando aqui que eu estou orando. Né? Se eu estou trazendo um estudo da palavra ali que tenha coerência bíblica, a igreja também está reparando essa postura no altar, né? Então, de alguma forma, isso reflete na igreja. Então, são duas situações que tem que se encontrar ali para que Deus venha receber esse culto, né? Sem dúvida. Não basta só vir ofertar, né? E a questão do altar, quando você fala. Não basta só vir, eu vim trazer minha oferta ao Senhor. Porque lá em Isaías, primeiros capítulos, Deus está reclamando exatamente de alguma coisa nessa direção. Deus está falando por meio de Isaías que está vendo a oferta, está vendo o sacrifício, está ouvindo os cânticos, mas não está vendo o povo. Onde é que o povo está? Mas o povo está ali. Ora, o povo deve estar pensando assim, não, porque Deus quer a oferta. Eu já trouxe, beleza, está aí, ó. Eu trouxe. Ainda de forma ruim, ainda levanta as mãos para cima, né? Mostrando as mãos, porque tem que mostrar as mãos diante de Deus, levantar as mãos santas sem ir nem contendo, eles querem mostrar as mãos que estão cheias de sangue. Ainda tem a cara de pau de levantar as mãos que recebem suborno, que roubam, que assassinam, estão lá. E Deus está falando, pô, estou vendo toda a oferta, mas eu não estou vendo o povo. Não basta só vir ofertar. Porque muitas vezes a gente pega as ideias do Antigo Testamento, muitos de nós tem que fazer uma leitura do Antigo, de modo que ele seja relevante para o Novo, e alguns ainda mantêm lá no Antigo Testamento, e isso causa um problema, porque a gente tem tantas teologias hoje que parece que não renova o elemento de ritualização, não colocam o Cristo nas coisas, né? E aí agora a gente não é contra ritual, de forma nenhuma, vai ter sempre necessidade do ritual.
Mas é preciso que aquele que realiza o ritual esteja também junto. Ora, se ele não recebe nada, ele oferece, mas ele não está ali. Que graça tem? Eu trago minha oferta. Por outro lado, pode criar até outros problemas, né? A pessoa vai ofertar e vai querer receber a contrapartida. Também tem esse problema, mas infelizmente, né, pastor Saulo? Esse elemento está presente na relação com Deus. A gente dá oferta e quer a contrapartida de Deus. A gente quer o retorno de Deus. Mas a gente não precisa dizer para Deus que retorno que a gente quer. O nosso mal é esse. Dá a oferta e quer. Quero isso. E quer aquilo. Faz a lista que Deus, eu quero é isso aqui. O que nós precisamos? É da presença de Deus. Né? Da companhia de Deus. Porque quem tem Deus, quem caminha com Deus não tem necessidade. Porque Deus supre. Deus é presença que supre até o alimento. A gente precisa compreender isso. Não há necessidade de nada quem tem Deus, quem caminha com Deus. Sim. Até mesmo porque isso é barganha, né? E com Deus não se barganha. Barganha, é barganha. Ó, Deus está aqui, vim trazer humildemente minha oferta e Senhor, enche a minha vida de glória, de presença. Eu não quero isso, eu quero o quê? Quero outra coisa? Matéria. Quero matéria. Né? E a questão do altar a gente vai continuar trabalhando aqui, né? Porque é importante também um lugar de referência, conforme o Jair colocou, e conforme a gente está aprendendo na caminhada teológica, embora a gente nessa caminhada de leituras, de releituras do texto bíblico, a gente vai precisando rever alguns conceitos, né? Então vamos para o terceiro momento, quando os judeus voltaram no cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. Fizeram exatamente conforme o ritual. Sacrificaram holocaustos ao Senhor, e a alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. E a ideia do altar, este lugar aqui, em que as pessoas cultuam a Deus, este lugar era construído para nele se oferecerem sacrifícios, holocaustos, claro, rolando, o que sobe, holocaustos queimados, holocaustos de animais. Você pensa, agora vamos pensar no holocausto com um animal sendo sacrificado ali. Esse holocausto era um testemunho perpétuo. Então, necessariamente, o lugar de sacrifício, o lugar do altar, requer um animal, um corpo, para ser queimado. Então, você tem que oferecer, de acordo com a aposta da família, de uma pombinha a um bezerro, né? E oferece ao Senhor, porque essa oferta é holocausto perpétuo, ela precisa ser olã, ela precisa subir como um incenso, como uma fumaça, e a gente transfere essa fumaça para a oração, né? E aí já estamos fazendo metáforas daquela fumaça, mas na medida em que você sacrifica, também você precisa estar subindo na presença de Deus, ou não sei se é subindo ou se é Deus descendo, porque às vezes a gente fica naquela dúvida. Porque ontem o irmão falou uma coisa que a gente está sempre revendo. Nós é que vamos ao encontro do Senhor, ou Deus que vem ao nosso encontro? As duas coisas. Não podemos só achar que só Deus que vem ao nosso encontro. É preciso que nós também o procuremos, porque a Bíblia fala disso. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos, procurai, e Ele chegará, né? E quando, na medida em que você vai a Deus, Deus vem. Então, quando você levanta o seu altar com a sua oferta, você está indo na direção de alguém, de Deus, né? Então Deus vem na sua direção. O que é surpreendente é que a gente nunca sabe quando é que Deus vem, né? Mas a gente sabe que a gente tem que continuar insistindo. Senhor, está aqui o holocausto. Talvez naquele dia Deus nem se manifestou.
manifestou para você. A oração, tem oração que às vezes você ora e é aquele vácuo, né? Você fica falando sozinho. Mas você não pode parar de continuar erguendo os seus altares diante de Deus, com os seus sacrifícios, né? Vamos manter essa metáfora do altar. O seu altar, que é o teu corpo, e o teu sacrifício, que é a tua oração na direção de Deus. A gente sabe que Deus sempre responde. Não tem por que achar que as orações não são respondidas. Mas poucas pessoas estão orando hoje em dia. Cristão ora muito pouco, lê pouco. E quer ter um contato com Deus ainda por cima. Né? Aí ele vai acreditar o pastor. Aí ele vai transferir essa responsabilidade que é dele nesse altar. Daí eu trago essa ideia nova do Novo Testamento em Cristo, para a questão de que hoje, onde é que Deus se manifesta? No passado, quem queria se encontrar com Deus, tinha que erguer o holocausto, tinha que ir no templo, tinha que falar com os sacerdotes. Mas no Novo Testamento, é diferente. Quem quer se encontrar com Deus, segue o ritual que Cristo estabeleceu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ergue-te diante de Deus. Eu vou usar a expressão do altar. Levanta-se, pode ser em qualquer lugar. Jesus fala do quarto como um lugar de reclusão para as coisas exteriores que atrapalham. E a gente ainda tem que fazer uma leitura do nosso próprio psique, que a gente está ali na oração e a cabeça fica, né, pensando. Então a gente tem que mandar até os nossos pensamentos se calarem. Aquieta-te. Alma, calma aí, agora fala com Deus, né? E o altar em si é transferido para esse altar aqui. E eu ergo memoriais para Deus em quaisquer momentos, em qualquer circunstância, mas eu não perco as referências, porque as referências são boas. Se eu hoje não preciso mais das referências, alguém precisa. As referências servem como modelo, como guia, como caminho, né? Eu aprendo e eu também ensino. E a gente precisa aprender com ações e com palavras. Não bastam só as palavras, precisam das ações, dos elementos visuais. Não bastam só os elementos visuais, precisam também das palavras. Então não dá para acabar com os rituais. Às vezes a gente vê nas igrejas aí os caras com arca, com sacerdote, com um monte de coisa, e aquelas coisas todas, e a gente pensa, nós estamos no Antigo Testamento, de novo, aí aquelas coisas rituais, de templo, para que isso? Alguém vai falar, não, isso aí acabou, o Levítico já passou, né, pastor? Aí eu falo, não, peraí, vamos devagar. Alguém está me perguntando, e aí, o que você acha? Acabou? Passou? Acabou, passou, por um lado, por outro tem que manter, porque tem muita gente vindo de novo, chegando, precisa conhecer, não pode parar ali, ficar como aquilo fosse o fim em si mesmo, tem que abstrair essa ideia do ritual, transferir para outros, porque só tem autoridade para mudar uma coisa quem mudou. Jesus mudou tudo, ora. Eu posso dizer, em Jesus isso tudo não tem mais validade, porque ele como autoridade, ele mudou. E eu só posso dizer que não tem validade se Jesus disser para mim. É quase como um irmão de uma igreja protestante falou que a oração é uma vez só e às vezes nem precisa orar. É só pensar. E ele explicava, ele argumentava, Deus conhece os meus pensamentos. Na questão de não falar. E depois na questão de falar uma vez, ele falava, eu já falei uma vez, Deus não é surdo, Deus não precisa que eu fique insistindo. E até criaram uma teologia com base nesse negócio. Não precisa orar não. Aí todo mundo passou a viver nesse... Então, quer dizer, vamos quebrar rituais que não foram quebrados por Jesus, não dá. Se Jesus quebrou, quebra. Mas Jesus orava. Eu falei, pô, então não precisa orar mais, então? É muitos irmãos achando que não precisa mais orar, porque Deus conhece o coração, pastor, conhece o pensamento. É verdade, ele conhece. Theo, dentro desse contexto aí que a gente está abordando,
Eu quero fazer uma comparação aqui, até uma questão secular de trabalho, tá? Eu imagino o culto como uma reunião, que é, né? Então o povo de Deus vem para a casa do Senhor para ter um encontro com Ele, mas levando para uma questão até secular de trabalho, é a mesma coisa se eu entrar numa reunião sem ter ciência do conteúdo que vai ser falado nessa reunião. Então você é um mero espectador daquilo que está acontecendo naquela reunião ali, sem ter o que falar. Então, às vezes o nosso culto precisa desses momentos de comunhão externa com Deus, né? De nós não limitarmos a nossa comunhão com Deus simplesmente ao culto. Então, muitas vezes eu venho para, um exemplo, né? Eu venho para a casa do Senhor e tá bom, o que eu vim fazer aqui? Eu vim cantar? Eu vim orar? Eu vim de fato orar, falar com Deus? Eu vim ter um momento de comunhão com Deus, ter um encontro com Deus, usando a figura do altar, né? Então, às vezes, dá essa ideia de que nós estamos aqui e é como se virasse um convívio social. Então, eu venho ver meus irmãos, eu vim dar um abraço no meu pastor, sabe? Então, assim, algumas coisas realmente vão se perdendo no meio do caminho, e eu acho que dentro de um conceito de restauração, a gente tem que começar com o nosso culto lá em casa, né? Entrando no quarto, tendo ali um momento de oração, um momento de comunhão com a palavra. Então eu venho para o culto dizendo assim: Senhor, hoje eu vim te adorar, Senhor. Hoje eu vim entregar o melhor de mim, né? Então, assim, chega num culto com algo para entregar, para algo para falar, com um objetivo, né? Não como um simples espectador de culto. Sim. É o que o ritual em excesso acarreta. Na Reforma Protestante, Lutero acabou com, pelo menos, a minha vida deles, né? Mas eu não condeno os rituais, a gente sabe que o ser humano precisa de ritual. O ritual é fundamental para a gente atingir aquilo que a gente quer, né? A satisfação da vontade. Aliás, a nossa vontade, ela é mediada pelo ritual, então não podemos acabar com os rituais. O que não precisamos, muitas vezes, é excesso de rituais. É tanta coisa que, às vezes, a gente se perde no ritual e não sabe por que nós estamos fazendo. Ou muitas vezes a gente faz o ritual, mas só está fazendo, mas sem entender a finalidade. Todo ritual tem que ter um objetivo, um alvo. O Lutero acabou com um monte de ritual, nós ficamos com dois praticamente do movimento da cristandade, que é batismo e ceia, como elementos que ele achou fundamentais. Mas aí, eu penso que outros também poderiam estar ainda, mas às vezes as pessoas se perdem no ritual, não entendendo que o ritual é apenas um meio para a satisfação de um objetivo maior. E se perde naquele ritual, naquele meio, fica ali o tempo todo, vai embora e esqueceu que o objetivo era outro. Sai de casa já sem saber, né? Tem que sair de casa já sabendo o que vai ser, porque a gente vê na igreja, e a igreja meio que mantém o ritual. A igreja não modifica, porque o ritual é fundamental. Você imagina se todo dia o pastor faz um culto diferente, um ritual diferente. A pessoa, poxa, eu vim pensando já naquele jeito. Aquele jeito está na minha cabeça e agora para mudar vai demorar um pouquinho. Às vezes eu já projetou aquele negócio na cabeça, porque o ritual tem isso. Engessou. Engessou naquele ritual, falou, não, é assim que eu consigo atingir o objetivo, que é a presença de Deus. Tem que falar que não, só se eu orar meia hora, 45 minutos. Só se eu orar voltado ali, para aquele lado, para aquele já não serve ali. O ser humano é cheio de mania, né? Cheio de ritual. É preciso. Até banco, né? Tem um local certo. Se não sentar ali, eles não conseguem. Não vem pro culto. Eu conheço igreja que é uma briga. Se você chegar a sentar no lugar da irmã, ela fica. É verdade, o ser humano. Ela cheia de fala, não dá licença aqui no lugar. Comprou o banco. É aqui que eu. Né, tem um ritual dele ali. Vamos. Aqui é meu altar. Que é meu altar. Vamos para o item 2. Agora pensando numa parte daquele momento em que a gente
pensa em fazer alguma coisa na questão do ritual. Lembrando, aqui, conforme o item 2 diz, Cristo como centro da nossa comunhão. O autor fala aqui que Cristo é o centro da nossa comunhão. Embora no Antigo Testamento a gente tinha o altar como ponto central. O templo, o altar. O tabernáculo, o altar. Porque o povo tinha acesso ao altar. O povo sempre teve acesso ao altar. Outras dependências do templo, o povo era limitado. Estava limitado. Mas o altar não. O povo sempre teve acesso ao altar. E aqui entra Cristo como elemento, como o altar, por excelência. O lugar onde nós nos chegamos para chegar a Deus. Quem quer ir a Deus, o próprio Jesus fala que ninguém vem ou vai, né? Algumas traduções. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por mim. E ir no sentido ritual mesmo, de receber a presença. Quando nós oramos a Deus, mas em nome de Jesus. Falamos com Deus, mas sempre tendo em vistas Jesus. Não adianta eu ir sozinho. Eu vou chegar lá sozinho, Senhor, eu vim em meu próprio nome. Não dá, né? Senhor, aqui estou, me ajuda. Aí Deus está olhando, está esperando você falar alguma coisa, uma palavra-chave, aquela palavrinha mágica, em nome de Jesus. Porque Jesus é, no Novo Testamento, o centro da nossa comunhão. No Antigo era o altar, agora é Jesus. E aqui o autor traz Paulo como alguém que pensou nisso, que refletiu, e Paulo sempre falou: o que eu recebi, eu também entreguei, que Cristo, o que eu recebi, primeiramente vos entreguei o que também vos recebi. Cristo morreu por nossos pecados. Depois Paulo vai falar: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E mais, para que tudo ele tenha preeminência. Ele que é a pedra principal da esquina, agora Pedro falando. E depois Paulo também, Romanos, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. E aí nós percebemos a ação do Deus fortalecendo a figura do Cristo. Cristo é fundamental. O Espírito Santo está com Cristo, Deus está com Cristo, Cristo como Filho de Deus, e nós podemos avançar nesta lição para o terceiro momento, porque a gente sabe que Cristo só realizou a obra total como homem porque o Espírito dele, de Deus estava nele, e porque Deus estava com ele, porque ele resolveu obedecer a Deus, mesmo sendo homem. Filipenses fala, mesmo sendo Deus, perdão, Filipenses fala, Paulo em Filipenses fala que ele assumiu a humanidade e resolveu servir como um exemplo, como modelo para a humanidade, para ser irmão, para ser mediador, para ser pastor, para ser senhor dessa humanidade perdida. Ele é elemento de reconciliação entre os homens e Deus. E é isso que faz o altar. O altar reconcilia relações, mas não dá para ir só no altar de forma insincera, né? De qualquer forma, sem o coração convertido. Há muitos que fazem isso, claro que fazem. Vão a Jesus, aceitam a Jesus, mas não tem o seu coração convertido. E é um problema para o advento da segunda vinda de Jesus. Mas enquanto estivermos vivos, ainda há uma esperança para o povo, né? As pregações estão aí, os ensinos estão aí para fazer com que o povo reveja seus padrões, né? Vamos para o terceiro momento, cuidado com as imitações. Nosso tempo, a gente começou umas 9h20, tem umas 10h, mais 10 minutinhos a gente termina. O terceiro momento, de forma prática, o autor fala: cuidado com as imitações. E essas imitações têm a ver com rituais de culto.
tem a ver com rituais de adoração, tem a ver com a nossa entrega ao Senhor, a nossa ida ao Senhor, né? Há muitos movimentos que a gente percebe como sendo movimento de reavivamento. E aí a gente entra naquilo que a gente pode pensar como reavivamento. Se fala tanto em reavivamento, vamos fazer um culto de reavivamento, vamos fazer uma campanha de reavivamento, hoje é culto de reavivamento, ou então, neste mês, será um mês de reavivamento, e tudo baseados em reavivamento. Seja o que for, um culto, uma campanha, um longo período de oração, um longo período de trabalhos, todos voltados para essa questão do reavivamento. O autor fala para tomar cuidado com movimentos que são imitações baratas, ele diz, do verdadeiro despertamento, do verdadeiro reavivamento. Então, onde é que está o verdadeiro reavivamento? Né? A gente sabe, aqui o autor fala uma coisa que a gente percebe nos tempos presentes, ele fala de especialistas, avivalistas, pessoas que têm a capacidade de motivar no outro uma atitude quase como de manipular as emoções, quase como não, é de manipular mesmo, porque as nossas emoções elas são afetadas pelo que vem de fora, e eles nos afetam com as falas avivadas, com os movimentos. Tem gente que cai, né? Ele sopra assim, passa o negócio assim. Cuidado com os coaches da vida de hoje. Né? Coach. É uma tendência nova, inclusive no meio evangélico precisa tomar cuidado, porque está entrando sorrateiramente essa ideia do coach. Sai o pastor e entra o coach. Entra o coach. É o cara especialista em te levantar. Vocês estão caindo, pastor, contrata o sujeito que o sujeito é bom, ele é bom. Cara, que absurdo, né? Mas é uma tendência. As igrejas neopentecostais são pródigas nesse negócio de trazer sempre, eu vou abrir aspas aqui, né? Mas imitações, né? Falsificações. Mas a gente sabe que de alguma forma Deus trabalha ali, mas é preciso tomar cuidado. Porque nós, como cristãos, eu sempre falo assim na escola dominical, porque o povo cristão, o povo evangélico hoje, não só ouve o pastor Saulo, o povo da Assembleia de Deus, do Pai de Bancada. E quando a gente fala, toma cuidado com os pastores, não é para tomar cuidado com o pastor Saulo, tomar cuidado com esse... Não, é porque as pessoas ouvem tantas vozes e aprendem tantas coisas na internet, na televisão. Pô, a internet está cheia, você abre o YouTube, pastor, tanta gente falando um monte de coisa, tem gente que depois quer trazer para o pastor, falou, pastor, aqui, não falou um negócio aqui, pastor, e olha que bênção, pastor, só podia fazer assim aqui, você não podia mudar o ritual aqui não, pastor, que lá está dando certo, aqui, ó. Imagina, pastor, faz isso aqui, ó, olha como ele atingiu. A igreja está cheia. A igreja está cheia, isso. Cheia de pessoas. Cheia de pessoas, a igreja está cheia, pastor, o senhor precisa fazer esse negócio aqui, pastor. Eu já recebi uma orientação da Para fazer aqui. Já recebeu, pastor? Eu estou aqui sendo hipotético, né? Acontece, né? Muitas vozes, vocês estão ouvindo muitas vozes, a gente fala, irmão, seria bom se todo mundo seguisse uma orientação só. Seria bom se todo mundo seguisse apenas um pastor, tivesse uma só fé, um só Senhor. Mas agora é tão das vozes. O caminho está cada vez mais se expandindo, né, em relação a tudo isso. E o que a gente tem que fazer muito é filtrar o que nós ouvimos. Tem que filtrar, E exatamente. muito, filtrar bem. Esse filtro requer a ação de um conhecimento e da graça do Espírito Santo. Olha aqui, tem gente especialista em fazer o público rir. E ele chama isso de avivamento. Fazer o povo chorar. O povo chorar necessariamente não quer dizer um reavivamento, porque o texto de Êxodo nos trouxe essa ideia de povos chorando por duas coisas. Uns chorando de alegria e outros chorando Tristeza. de tristeza. E os choros se misturaram que ninguém sabia direito o que estavam chorando. O choro necessariamente é bom, reflete
um caráter comovido, mas a gente não sabe necessariamente por quê. Não condenamos o choro. Olha aí essa condenação de rituais. Não pode chorar mais aqui. Esse negócio de choro, ninguém sabe o que é. Não, tem que chorar sim. Eu lembro que antigamente os irmãos falavam que vinha para a igreja com lencinho, né? Trazia o lenço, porque sabia que ia chorar. Traz o lenço. Hoje está escasso. Hoje não tem mais lenço. Ninguém mais chora. E às vezes quando chora, será que tem quando está chorando? Triste, está alegre, será que ela tem, né? O que acontece? Necessariamente, você percebe que a questão do ritual, da reação, ele é boa, mas ela é pouco contraditória. Mas a gente não está nem falando da reação, está falando de pessoas que se dizem avivalistas ou que dizem que chorar é uma característica do reavivamento, que pode não ser. Então aí o cara é especialista em fazer isso, ele já sabe que se chorar é porque o trabalho foi bem feito. Né, se eu pregar e o povo não se comover, eu falei, minha pregação, misericórdia. Se você cantar e o povo não se alegrar, Suzy, tá ruim seu Você canto. pregar e o povo não der aleluia, glória a Deus. Mas tem umas pessoas, tem que... Não é verdade que Deus fica lá, gente, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Parece que se o povo der glória a Deus, ele não está pregando. Pois é. Infelizmente acontece, né? Hotel. É uma contrapartida para o pregador, é um termômetro, né? Ele testa se está indo bem ou se está... Mas todos, mas a gente fala que precisa, porque você vai... Você vê que durante algumas pregações, né, tem algumas pessoas que, se você, as pessoas que estão assistindo não der glória a Deus, não der aleluia, ele não está pregando bem, né? Ele tem que se preocupar com ele, tem que se preocupar com o sentimento que as pessoas estão passando para Deus, né? Culto é para Deus, não é para ele. Não para ele. Culto Ele tem que pra provocar Deus. nas pessoas uma atitude sincera. É. Se essa atitude pode nem ter choro, porque tem gente que se você não glorificar, ele acha que você não é cristão. Se você não pular muito, você não é... Então é complicado. Porque eu posso estar sentindo a presença de Deus aqui no meu interior e não estou chorando. O sentimento de cada um é individual, é diferente, não precisa ser igual ao do outro. Não tem, né? Tem o seu modo de expressar os seus sentimentos a Deus. Vocês percebem que nós estamos caminhando num terreno difícil, porque se por um lado as expressões não são afirmações de um verdadeiro reavivamento, elas também são necessárias. Né? Precisa tomar coisa para não exagerar no sentido de proibir tudo ou exagerar. Exagerar em tudo. Porque eu lembro de umas igrejas que tinham um som do urso, um som do riso, um som dos bichos, Som do leão. um som do leão. Os irmãos se não urrassem na igreja aí recebeu o quê? Um som do leão. A outra era do urso. Irmão, foi durante bastante tempo esse negócio todo aí. Neopentecostais são essas igrejas. Né? Agora estão ensinando a falar em línguas estranhas também. Os irmãos têm que falar em línguas. Aí línguas é a característica do reavivamento? Então você tem que falar em línguas estranhas. Não sei, peraí, se eu sentar do seu lado aí. Que eu vou lhe ensinar. Vou te ensinar a falar. Fala assim. Dobra a língua aí. Dobra a língua, a bala é boa, boa bala. Aí você inverte. A bala é boa bala. E daqui a pouco você tá. Meu pai falava isso, pastor. Bala é boa, bala é boa, bala é boa. É boa bala. Aí e tem. Capaz que dá uma língua estranha. Então, não é reavivamento, né, gente? Isso não é reavivamento. A gente sabe disso. Já você falava. Sim, então. Na verdade, a gente precisa entender quais são as verdadeiras características de um avivamento, né? Então, a gente até comentou na aula passada, né, Celso? Que, assim, até no texto bíblico, a gente vê que os grandes avivamentos são marcados pelo povo se arrependendo e voltando-se para a palavra de Deus, renovando o concerto, né? Renovando o berite, a aliança. Então a gente vê que os avivamentos bíblicos, eles são marcados por isso, né? Exatamente. E com isso você fechou a nossa aula, porque a gente ia caminhar para essa explicação do que realmente pode ser o reavivamento. A título de resumo, de sinopse, a gente pensa então na reconstrução do altar, que é perceber em nós mesmos, perceber-nos primeiramente como altar,
depois percebemos-nos como um elemento onde é preciso que haja algum reparo, como um altar que está carecendo de uma mudança, e buscar a palavra de Deus para corrigir esses desvios, porque é a palavra de Deus que corrige, sim. Porque a palavra de Deus, Hebreus diz que ela é apta, ela tem essa capacidade, e ela é poderosa, e ela tem esse poder, ela vai fazendo 1000 coisas a palavra de Deus. Não precisa muito ritual, é só a palavra. Ela é apta, ela é capaz, ela é poderosa para penetrar juntas, medulas. A medula é a parte mais escondida do corpo humano, né? Lá no osso, lá dentro, lá no fundo, onde ela vai. A palavra entra. Então é uma metáfora também para dizer que a palavra de Deus é capaz de ajudar a você a reparar o teu altar a partir da tua alma, e ela te mostra onde você tem problemas. Porque nós temos, parece que, compartimentos, quase como aqueles velhos arquivos. Hoje os arquivos estão na internet, nas pastas, né? No passado tinha arquivos, caixas, gavetas, a gente está cheio disso, de compartimentos, de seções. Como é que a gente chama na internet? De arquivos. Que mais? Nuvem. A gente está cheio de coisas que a gente às vezes incomoda, a gente não sabe. Então vamos para a palavra de Deus. Toda vez que ouvimos uma pregação, se a gente não endurecer o coração, se deixar levar pela palavra, porque tem gente que às vezes está sendo incomodada pela palavra, ela vai embora, sai, deixa o pastor pregando. A palavra está incomodando ele, ele sai, em vez de se deixar levar pelo incômodo que a palavra causou. Porque é a palavra que vai mudando, e aí o altar vai sendo reconstruído, restaurado. Se a palavra está me incomodando, glória a Deus. Se a palavra está batendo na minha cabeça, está falando que eu preciso ser mudado nesta área, naquela, eu tenho que ouvir a palavra. E aí é o ato final da obediência à palavra, da humilhação, da conformação à palavra, do se lançar no chão, falar: eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, realmente eu preciso restaurar minha vida. E aí vai acontecer aquilo que realmente é o verdadeiro avivamento, genuíno avivamento. A presença de Deus então vem como um fogo, ou às vezes com a presença suave, e você sente a presença de Deus e é só bênção. Pastor, vem finalizar aqui para nós, por gentileza, fazendo suas considerações. Você ia falar alguma coisa? Quiser falar aqui, já. Meus irmãos, Deus abençoe. Estamos terminando a nossa aula. Esperamos que tenha sido proveitosa para vocês e continuemos nessa caminhada cristã. E até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus, né? Boa essa aula, assunto muito bom, né? Estava até mostrando ontem para o nosso presbítero Jailson ali, quando a orquestra estava louvando ontem, a gente tinha quase 40 pessoas assistindo na hora, só comigo ali. E na hora que entrou a palavra, ficou 5. Então, porque a palavra começa a bater, eu falo: não, vou procurar um negócio mais suave, né? Tem, né? Eu vou para outro local, vou procurar. Mas para levantar o nosso altar mesmo, é a palavra. É a palavra que me limpa, que purifica, que põe nós de pé, né, Celso? Amém. É a palavra que nos sustenta. Amém. Eu sempre tenho falado aqui, a palavra ela é um alimento para nossas vidas. Louvor precisamos? Precisamos, né? Precisamos de louvor, sim, para preparar o terreno. Mas é a palavra que vai levantar o meu altar, vai me edificar. O altar sem palavra não é altar. Não tem como você chegar até Deus se não for através da palavra. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por essa aula abençoada nessa manhã. Ora, irmãos Celso. Senhor amado, Deus, nós te louvamos. Essa manhã gloriosa,
Somos possa gratos, abençoar, Senhor, Deus, nossos professores, aos por esse alunos, período sobre o qual nós Senhor passamos, amado, por seja tudo quanto nós conosco temos nesta ouvido manhã, nesta neste manhã. dia. Que a Tua Abençoa palavra, teu Senhor, povo, meu encontre Senhor. guarida no Que o Senhor nosso possa coração. renovar-nos, ó Que nós Pai, possamos, na ó Pai, tua estar graça, mesmo no nosso altar na tua edificado força, diante meu do Senhor. Que o Em Senhor nome de possa Jesus, receber, meu Senhor, a nossa Pai, oração, renova nosso o teu clamor. povo Jesus através amado, da que nos vossa apresentar, palavra, Senhor, do diante vosso das Espírito nossas vidas, Santo, Pai. meu Senhor. Abençoa a Tua Em nome igreja, do Senhor Jesus, sustenta meu as Pai, nossas vidas, seja Senhor. conosco neste dia. Nos dá um dia de Abençoa paz, o um teu dia povo, abençoado, Senhor. guarda-nos, Sim, livra-nos meu do mal, Deus. meu Deus.